Muito bom dia, doutor José Carlos, tudo bom? Bom dia, Kátia, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, Danilo, tudo bem com vocês? Tudo bem, doutor, bom dia. Graças a Deus, tudo bem. Agora, lúpus é uma doença, eu acho que as pessoas pouco conhecem ainda sobre ela, né? É, uma doença, assim, ela é conhecida há muito tempo, mas pelo fato dela de ter uma série de manifestações diferentes e muitas pessoas com diagnóstico de lúpus sofriam, agora menos, mas ainda sofrem, algumas situações de estigma, e como é doença difícil de diagnóstico, então acaba surgindo muitas dúvidas. E uma das razões das dúvidas, um aspecto que você chamou a atenção, né? A pessoa tem um tipo de manifestação e é lúpus, outro tipo de manifestação e também é. A característica dessa doença é que ela tem um espectro muito grande de manifestações. Então, as pessoas podem ter manifestações leves e chama lúpus, ou uma outra pessoa tem manifestações gravíssimas e também chama lúpus. E daí que surge essa dúvida e algumas vezes algumas confusões. Por isso que eu acho que as pessoas ainda pouco compreendem a doença. Porque quando a gente fala numa doença, vamos dizer, enxaqueca, a gente fala de algumas variações, tipos de enxaqueca, mas o lúpus é uma doença muito abrangente e que para cada pessoa esse sistema imunológico também pode atingir de uma forma mais severa ou menos severa. Então, para a gente entender, doutor, o que acontece, doutor José Carlos, com o corpo da gente? Quer dizer, o sistema imunológico não reconhece alguns órgãos, é isso? Exatamente isso. O nosso sistema imunológico, ele deve funcionar de forma natural para nos proteger contra as agressões externas, infecções, por exemplo. E o sistema imunológico, por uma razão desconhecida, quando ele agride o próprio organismo, isso é uma característica de doença autoimune. E no lúpus ocorre exatamente isso. O sistema imunológico, por uma razão de uma desregulação, que nós não conseguimos compreender totalmente quando começa e por que começa, esse sistema imunológico começa a afetar o próprio organismo. E no lúpus, diferente de algumas outras doenças autoimunes, que elas podem afetar um único órgão, no lúpus a ocorrência das manifestações pode ocorrer em quaisquer órgãos, ou vários simultâneos, ou poucos órgãos. A título de comparação, para isso ficar um pouco mais claro, tem pessoas que têm hipotiroidismo autoimune. Essa é uma doença autoimune, mas ela tem anticorpos só contra a tiroide. No lúpus, esse aspecto é diferente, porque esses anticorpos eles podem se dirigir contra todas as células do organismo. Agora, pensando nisso, enquanto o senhor falava, eu imaginava o seguinte: a gente tem tantas doenças autoimunes. Quando a gente fala doença autoimune, é o sistema imunológico atacando, mas como saber então se é um lúpus, se é uma púrpura, se é uma outra doença diferente? Porque não é simples, é muito complexo, já que você tem o lúpus que atinge vários órgãos, desde de erupções e manchas na pele, até comprometimento muitas vezes severos de órgãos importantes como o fígado, né, e rim. Exatamente, essa é uma questão e é uma das dificuldades que tem, porque ele não vem de uma forma clara e típica, né? Ele não é como você deu o exemplo, enxaqueca. Enxaqueca tem algumas características que ficam fáceis de reconhecer. Então, para o reconhecimento de lúpus, existem alguns sinais que chamam a atenção, que eles são os sinais e sintomas que são mais frequentes. Nós levamos em consideração aspectos epidemiológicos, como a idade. As doenças autoimunes são mais frequentes em mulheres e mais frequentes em mulheres jovens. Então, nós utilizamos algumas ferramentas para nos ajudar a definir esse diagnóstico. São definidos, através de estudos populacionais, alguns critérios para a classificação da doença, e isso ajuda a nos levar a esse caminho. Uma vez tendo esse conjunto de sinais e sintomas, para ajudar a definir esse diagnóstico do lúpus, nós temos testes laboratoriais. E nesta parte da medicina da autoimunidade, a utilização de laboratório ela é muito importante, porque existem algumas alterações que são muito específicas e características. Então, para fazer um diagnóstico, nós vamos ver os sinais, os sintomas desses pacientes que têm essas queixas, que pode levar ao que nós chamamos a
diagnóstico diferencial com outros problemas, mas os exames laboratoriais, eles nos ajudam muito na definição. Até para a gente saber como que está essa produção de anticorpos no corpo, é isso? Através desses exames? Exatamente. E os testes laboratoriais, eles podem detectar a presença dos chamados autoanticorpos, e esses autoanticorpos, eles têm aqueles que são gerais, né? Sim. São exames de triagem, e nós podemos solicitar e temos facilidade para fazer na maioria dos laboratórios os autoanticorpos específicos que ajudam a definir esse diagnóstico. Os sintomas são muito variados, então, doutor José Carlos? Eles são muito variados, sim, né? Mas existem alguns sintomas que eles são mais marcantes e característicos, e esses sintomas a gente observa pela frequência com que ocorre na população. Então, sintomas que são ditos inespecíficos que podem acontecer em quaisquer doenças. Por exemplo, febre, que acontece em infecções e também doenças inflamatórias. Então, a febre é um sintoma que chama a atenção. Dor nas articulações, a grande maioria dos pacientes em alguma parte da doença vai ter esse tipo de sintoma, e essa é uma das razões que o reumatologista também cuida dessas manifestações. O acometimento de manifestações na pele é muito frequente nessas doenças, que vão desde algumas erupções, sintomas relacionados à queda de cabelo, que pode ter relação com a doença, e os órgãos internos que podem ser afetados, que vão desde as membranas que envolvem os órgãos, como os pulmões e o coração, as membranas que revestem, acometimento de vasos sanguíneos. No lúpus é muito comum nós observarmos um acometimento renal, que a pessoa pode não ter sintoma obrigatoriamente, mas que nós detectamos no exame de urina ou no exame laboratorial, em função desse processo inflamatório da autoimunidade que leva à inflamação nos rins, os vasos sanguíneos, o cérebro, o coração, enfim, dependendo da manifestação, naquele aspecto que nós falamos agora há pouco. O espectro de acometimento é muito grande. Existem alguns marcadores que podem ajudar a definir no início da doença qual tipo de caminho que vai acontecer. Nós podemos ter uma ideia de como será a doença a partir da instalação, de como começam os sintomas, e os exames laboratoriais, os marcadores que a pessoa tem naquele instante. Então, mas o senhor disse há pouco que é uma doença que comete mais mulheres e muito jovens. E eu fiquei aqui pensando, imaginando o seguinte: mulheres e muito jovens, mas por quê? Quer dizer, é algo relacionado à parte hormonal dessas mulheres ou não? Sim, sem dúvida. Todas as doenças autoimunes, Kátia, elas são mais frequentes em mulheres que em homens. E, embora elas sejam doenças de causa desconhecida, mas se sabe há muitas décadas que o hormônio feminino, ele predispõe ao risco de autoimunidade. E o hormônio masculino, ao contrário, ele leva à imunossupressão, ele leva a outro tipo de manifestação, que é exatamente diferente, é o inverso. Então, nós vamos ver as doenças autoimunes que afetam a tireoide, a anemia hemolítica, que você lembrou agora há pouco, a artrite reumatoide, o lúpus que nós estamos conversando, a esclerose múltipla, enfim, são dezenas de doenças. Elas são mais frequentes nas mulheres, e a razão é exatamente o que você falou, o hormônio. Tanto que essas doenças, antes do período de ação hormonal, né? A ação hormonal começa a partir da primeira menstruação e vai até a última, que chama menopausa. É neste período que as doenças autoimunes elas são mais frequentes nas mulheres. Mas nos outros períodos, na infância e na pós-menopausa, a frequência de doenças autoimunes ela passa a ser semelhante em distribuição por sexo.